Eu vou fazer uma série de vídeos sobre hipnose. Eu sou psicólogo clínico, master trainer em hipnose, em coaching e programação neurolinguística. E eu trabalho com hipnose clínica, hipnoterapia, praticamente todos os dias, lidando com pessoas, ajudando com que pessoas resolvam suas questões pessoais e continuem evoluindo em relação a alguma coisa importante para elas através da hipnose. Em primeiro lugar, eu acho que nós precisamos esclarecer um pouco o que é isso. Porque hoje em dia fala-se muito sobre hipnose, mas na verdade o que se vê muito, por exemplo, no YouTube, nesse ano de 2019, que eu estou gravando esse vídeo, é uma quantidade muito grande de pessoas fazendo hipnose de palco e não especificando isso, e dizendo que eles fazem hipnose. É hipnose, de verdade, mas uma categoria específica de hipnose, que é aquela hipnose performática. A hipnose performática, a hipnose de palco, é aquela hipnose que você faz onde você pega algumas pessoas sensíveis e que tem um tipo de personalidade específica para esse tipo de coisa, porque não é todo mundo que tem aquele tipo de personalidade, e aí você envolve as pessoas numa situação hipnótica, num transe rápido, alguma coisa assim, e essa pessoa fica ali hipnotizada, e você solicita coisas da pessoa do tipo esquecer coisas, esquecer um número numa sequência entre 0 e 10, você pede para ela esquecer o número 5, e ela vai ficar 1, 2, 3, 4, 6, depois do 4 vem 6, antes do 6 vem 4, a pessoa esqueceu o número 5, ou então você diz assim, come essa maçã, e você dá uma cebola para ela ou qualquer outra coisa, e ela vai descrever como a maçã está docinha, suculenta e tal. Na verdade isso tudo é interessante, se você nunca viu isso, é curioso e é interessante. Depois que você viu isso 2, 3 vezes, meio que enche o saco, né? E aí você fica se perguntando, pô, mas hipnose é isso? E isso, na verdade, assim, embora seja muito curioso, principalmente para adolescentes e jovens que adoram hipnose de palco, que tem muito a ver com essa fase da idade que eles estão de descobrir a vida, uma série de outras coisas assim, muitas pessoas têm resistência quando eu digo que eu faço hipnoterapia, porque isso acaba vendendo uma pressuposição de que hipnose é um processo onde você subjuga as pessoas e obriga as pessoas a fazerem coisas que elas não fariam. É quase como quando você dá uma cebola e a pessoa come achando que é uma maçã, fica implícita, mesmo que não seja a intenção do hipnotizador ali, fica implícita a ideia de que na verdade você subjuga as pessoas e você vai ter que se submeter a uma pessoa que vai te mandar subjugar, ordenar coisas para você, e tomara que ele seja ético, senão eu vou acabar fazendo coisas que eu não quero fazer. Então existe muita resistência, muita falta de informação por conta dessa enxurrada de vídeos sobre hipnose de palco. Eu não estou falando aqui contra a hipnose de palco, eu estou advogando aqui na verdade a necessidade da gente explicar um pouco mais que hipnose é muito mais do que hipnose de palco. E que embora a hipnose de palco tenha um apelo de mídia, porque você vê no vídeo, vê na TV, vê no YouTube, aquela coisa acontecendo misteriosa, a gente que entende vê que é bobo aquilo ali na verdade de uma maneira geral, e na verdade eu acho que o grande é aquele que a maioria não conhece, que é a hipnose clínica, né? É aquela onde a hipnose vai reestruturando a vida de uma pessoa. Então a hipnose, na verdade, ela começou já tem há bastante tempo, nos finais de 1700 e pouco, nos anos de 1800 ela começou a ganhar uma força muito grande e começou a haver um monte de práticas pelo mundo sobre estados de consciência, né? Teve o espiritismo na Europa, o mesmerismo, que na verdade nada mais é do que você colocar a pessoa num ambiente semi-escuro, onde pessoas falam coisas, solte a sua energia magnética que tem nas mãos. E na verdade hoje se descobriu que, embora até exista energia na gente mesmo, de verdade, isso é um fato, que a grande sucesso que você via nessas reuniões mesméricas do magnetismo animal, né, vinha de um transe hipnótico que acontecia ali, a pessoa entrava em transe, se deixava levar, se deixava influenciar por todo aquele ambiente e tal, e a hipnose surgiu. A hipnose vem de hipnos, que significa sono. Na verdade depois descobriu-se que esse não era um nome adequado, porque hipnose não é sono. Mesmo quando você entra num transe profundo, onde a consciência oscila e às vezes você sai do transe hipnótico e não lembra, parece que você dormiu, mas você não dormiu. Se você é monitorado na hipnose
com aparelhos diversos que existem hoje, de escaneamento de eletricidade corporal, scans do cérebro, não é o mesmo padrão do sono. Você pode até estar hipnotizado e depois dormir, mas não é a mesma coisa. Na verdade, durante a hipnose você está numa espécie de estado de vigília, só que uma vigília mais branda. E dependendo do nível, da profundidade do processo hipnótico, essa consciência, ou seja, você está ali acompanhando o que está acontecendo, isso pode oscilar, isso pode variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas elas sempre entram num estado profundo e não lembram de nada. Outras pessoas têm dias que elas lembram, tem dias que elas não lembram, tem vezes que elas lembram de pedaços, às vezes lembram mais, lembram menos, dependendo da sessão, do momento, do dia, etc. e tal. Então, na verdade, a hipnose é esse processo de você ajudar que a pessoa altere o seu sistema. Quando eu digo sistema, tem a ver com como a mente funciona, como o corpo funciona, como você respira. É um convite, na verdade, para a pessoa se auto-perceber e ela começar deliberadamente a intervir em si. Porque o hipnotizador ele tem a linguagem, ele tem o poder da influência, ele tem o conhecimento daquilo que ajuda a dar um empurrãozinho. Mas o grande ator ou atriz aí é o cliente. É aquela pessoa que está ali querendo participar daquilo. É essa pessoa que se hipnotiza. Tanto que alguns dizem, e eu concordo, que toda hipnose é uma auto-hipnose. É claro que eu acho que o papel do hipnotizador é fundamental, vamos falar depois sobre isso, imagino, aqui nos vídeos, mas a grande estrela aqui é a pessoa que vem fazer o processo, ela tem que se abrir. E essa mistificação toda da hipnose, dessa coisa de como se ela fosse subjugar pessoas e tal, isso atrapalha, isso ainda faz com que muitas pessoas não queiram vir fazer hipnoterapia, porque pensam que elas vão ser subjugadas ou alguma coisa assim. Então, hipnose é a mudança desse estado, onde você sai desse estado de vigília, que é aqui, você está acordado, falando, se comunicando e tal, você está num estado de vigília que é medido, você sai da frequência beta, de um intervalo que existe aí que define o que nós chamamos de vigília. Você está acordado aqui, passando pelo processo e tal. Quando você sai desse estado beta, seja para um estado muito acelerado, extremo, ou desacelerado, você começa a alterar a sua consciência. Não só a consciência, mas o corpo também. Muda a respiração, muda os batimentos cardíacos, muda uma série de coisas assim nesse processo como um todo. E, na verdade, transe hipnótico é isso, quando você sai da vigília, mas não está dormindo, e você relaxa um pouco ou bastante, e a sua consciência fica fluida, aquela coisa meio como se você estivesse sonolento, ou vai como se você estivesse dormindo, quase dormindo, mas não é sono, já sabe que não é sono. Tanto que quando você tira a pessoa do estado hipnótico, você não precisa sacudir a pessoa e dizer, fulano, acorda, ei, acorda aqui. Você não precisa fazer isso. Por mais que o transe seja profundo e a pessoa não tenha memória, quando você começa a trazer ela de volta, ela volta com você. Se ela tivesse dormido, você teria que ir lá acordá-la, porque ela dormiu. E não quer dizer que não houve hipnose. Às vezes a pessoa entra primeiro no estado hipnótico e depois ela dorme. Então, hipnose é isso, é você levar a pessoa para esse estado alterado. Levar a pessoa para o estado alterado ou estado de transe, como muitas pessoas chamam, não é hipnoterapia, não é hipnose clínica. Hipnoterapia ou hipnose clínica é quando você usa ferramentas diversas durante o estado de transe para promover mudanças na vida da pessoa. Ou seja, quando você põe a pessoa no estado hipnótico, você não está fazendo terapia, você só está colocando a pessoa no estado hipnótico. Essa é a parte mais fácil que existe. Com um pouco de conhecimento, quando eu dou formações, por exemplo, em hipnose clínica, com um pouquinho de ferramentas e coisa e tal, eu consigo colocar a pessoa no estado de transe. É fácil, mole. O mais desafiador é ensinar as ferramentas, o passo a passo, um processo, uma forma de agir, onde você, com ética, com responsabilidade, com conhecimento necessário sobre o que acontece nesses estágios, o que você pode fazer e uma série de coisas assim, mover a pessoa para um estado melhor na vida dela, convidá-la a co-criar com você um processo de mudança para ela. Isso sim é hipnoterapia ou hipnose clínica.
E você precisa ter um conhecimento, você precisa ter um tempo para trabalhar isso. Eu fico um pouco preocupado atualmente, porque nesses últimos 2 anos eu tenho visto muitas pessoas darem um cursinho de 2, 3 dias e dar um papel escrito para a pessoa lá, qualquer besteira no papel escrito, e a pessoa ela sai dali achando que ela pode fazer terapia hipnótica nas pessoas. Isso me causa uma preocupação muito grande, porque tem coisas que você não pode acelerar. Você não pode fazer uma faculdade de medicina no final de semana, nem em um mês, nem em um ano. Da mesma forma que você não pode fazer uma faculdade de psicologia em um mês ou um ano. Você precisa de 5, 6 anos, 10 anos praticamente. O médico ele está pronto mesmo para ser autônomo depois de uns 8, 10 anos, porque ele tem que fazer toda a faculdade de medicina, tem que fazer residência, vários estágios e tal, uma série de coisas assim, até ele chegar num nível de proficiência. E a mesma coisa a hipnose, porque a hipnose trabalha com a mente e afeta as representações mentais da pessoa. E se você não tiver um conhecimento mínimo do que fazer, é a mesma coisa que você mandar uma pessoa não muito experiente abrir o corpo de uma pessoa e começar a mexer nos órgãos internos dela se ela não tem o treinamento suficiente para isso. Eu já tive que trabalhar com muitas pessoas que foram estragadas, vamos dizer assim, por hipnoterapeutas que fizeram 2 finais de semana e se acham o rei da cocada preta e acham que com isso eles podem curar o planeta Terra inteiro. Eu acho bacana a intenção positiva dessas pessoas de quererem fazer isso, de quererem ajudar mesmo. Eu acho que isso é nobre, que isso é importante, que isso é legal. Mas tem coisa que você precisa de tempo, você precisa estudar. Você precisa conhecer. Eu tenho um e-book que se chama A Hipnose Sem Segredos, a Bíblia da Hipnose Prática, né, onde eu juntei tudo de pesquisas históricas, referências, falo sobre pesquisadores que fizeram compêndios sobre conclusões com hipnose, cito principais teóricos na hipnose do Brasil, muito conhecidos, outros de fora do Brasil. Eu tenho roteiros hipnóticos, eu falo sobre a possibilidade, que nós vamos ter vídeos sobre isso aqui, de usar a hipnose com programação neurolinguística, porque você pode operar através do transe hipnótico mudanças na estrutura da pessoa. Então fica aí um convite para que você conheça. Eu tenho no ressignificando.com um pacote, né, que tem um curso de hipnose clínica online com muitos detalhes sobre isso. Tenho meus cursos presenciais, tenho meu e-book Hipnose Sem Segredos, a Bíblia da Hipnose Prática, que tem quase 400 páginas, não é um e-book de 5 páginas, é um e-book de quase 400 páginas, com tudo ali da maneira mais prática, mastigada, fácil, para que você possa aprender hipnose, conhecer hipnose, porque é muito sério você colocar uma pessoa num estado de transe. O cliente muitas vezes que vai te procurar, ele não sabe fazer essa leitura se você está qualificado ou não. E muitas vezes não adianta só você ter a boa intenção de ajudar alguém, você precisa entender como as coisas funcionam. Você precisa saber o que evitar, o que fazer quando o cliente ele sai de um roteiro que você está planejando de trabalho para ele e ele tem reações diversas depois, diferentes daquela que talvez você esteja esperando. Então você precisa ser humilde para entender que você precisa conhecer isso profundamente, senão você pode prejudicar uma pessoa. A gente diz assim, hipnose não faz mal, só faz bem, desde que seja bem feito. Né? Desde que você tenha o estudo, o conhecimento. Eu não acredito que você tenha que ser psicólogo clínico para ser um bom hipnoterapeuta, até porque tudo que eu aprendi sobre hipnose não foi na faculdade de psicologia, foi fora. Né? Porque a faculdade de psicologia, o que eu vi de hipnose foi assim, en passant, e com professores psicanalistas que quase vomitavam quando falavam de hipnose. Né? Eu acredito que não só psicólogos, mas outros terapeutas possam usar de diversas maneiras a hipnose. Eu acredito, mas eu acredito sim que você precisa de tempo para isso. Eu não acredito que ninguém possa pensar na possibilidade de atender alguém se não fizer um curso de pelo menos 100 horas de hipnose, sendo que nessas 100 horas, isso não sou eu que acho, não, existe uma convenção internacional que certifica internacionalmente, tá? Eu acho que você precisa pelo menos 100 horas, sendo que dessas 100 horas, metade disso ou mais da metade, como eu faço no meu curso, você passa praticando hipnose. Não adianta eu ir para um curso e ficar vendo PowerPoint
sobre hipnose que eu vou saber tudo na teoria, como se eu tentasse aprender a dirigir só com PowerPoint. Você tem que operar hipnoticamente, com a linguagem, com a interação com a pessoa e tal, se você deseja ter um resultado bom, se você deseja ter um resultado significativo. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente começar a parar para pensar. Não vamos transformar a hipnose numa panaceia. A hipnose é uma coisa séria, importante, muito boa. Eu tenho resultados incríveis combinando hipnose com PNL, pessoas que mudaram coisas incríveis que os terapeutas tradicionais muitas vezes desistiram daquele caso, ou a pessoa saiu porque não estava dando certo a terapia convencional, e com algumas sessões de hipnose com PNL eu consegui reverter processos incríveis, assim, que na psicologia tradicional não conseguiam ser resolvidos, estados depressivos, ansiedade, fobias, uma série de coisas assim que às vezes o tratamento tradicional dura anos e a pessoa não consegue resultados, a pessoa para de fumar, uma série de outras coisas assim. Mas você precisa ter um conhecimento sólido para fazer isso acontecer. Não adianta só você aprender a botar a pessoa no estado de transe. Eu tive recentemente numa convenção de hipnose aqui no Brasil e eu disse isso. Botar alguém em transe você aprende em 5 minutos. Qualquer pessoa que não seja mentalmente incapacitada consegue aprender a colocar alguém em transe. Mas o que fazer com o transe e com aquela pessoa, com a cabeça daquela pessoa, esse é o desafio. E não adianta só você dar sugestões. Você precisa saber como trabalhar. Mas isso vai ser um tópico para o nosso próximo vídeo, onde nós vamos falar de várias tendências da hipnose, linhas e abordagens de trabalho. Até lá!